E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando este lindo tapete de vaso. É aquele tapete que a gente encaixa no vaso, fica uma gracinha. É um tapete bastante bonito e bem detalhado. Esse tapete, ele ficou com 380 gramas. Este tapete, ele ficou com 50 centímetros de largura, 42 centímetros de comprimento. Contando a parte que encaixa no vaso, ele ficou com 62 centímetros de comprimento. Antes de começar, já vai deixando o seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe, isso ajuda muito o canal a crescer. Vamos ao vídeo? Para o trabalho de hoje, eu estarei usando uma agulha 3,5 e barbante número 6 na cor pink, cru e verde. Esses barbantes que eu uso nos trabalhos, eles são barbantes comuns de crochê, aqueles barbantes mais fáceis de achar. Eu vou começar com o barbante rosa pink. Vou fazer um círculo mágico. Se você não sabe como fazer o círculo mágico, eu vou deixar na descrição do vídeo uma aula onde eu ensino como fazer. Feito o círculo mágico, eu faço 1, 2 correntes. E dentro do círculo, eu vou fazer um ponto alto. Fazendo assim um bloco com 2 pontos altos. Contando com as 2 correntes aqui. Faço 1, 2 correntes de separação e faço mais um bloco com 2 pontos altos dentro do círculo. Eu vou fazer um total de 8 blocos de 2 pontos altos, todos eles separados por 2 correntes. Pronto, fiz aqui os 8 blocos com 2 pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Por 2 correntes, faço aqui 1, 2 correntes no final, puxo a linha e venho aqui, ó, vou ajeitar primeiro, vou puxar aqui os blocos, para que essa linha, esse barbante aqui, não saia, não vaze aqui entre os pontos. Então, primeiro eu ajeito aqui, depois eu pego a linha aqui, aquela ponta do começo e puxo ela. Pronto, fazendo assim um círculo, fechando assim direitinho o círculo. Agora, eu volto com a agulha no barbante. E vou fazer aqui, ó, na segunda corrente, nós fizemos 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Então, na segunda corrente, eu vou fechar esse círculo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com esse ponto. Então, no próximo ponto de base aqui, ó, do ponto alto, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. E no espacinho entre um bloco e outro, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Pronto, eu caminhei com esse ponto. Faço aqui agora 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui um total de 5 pontos altos não completos. Como assim? Eu vou laçar a linha, vou vir aqui, vou como se estivesse fazendo um ponto alto, ó. Só que ao invés de fechar esse ponto, eu vou deixar ele aberto aqui, laçado na agulha. Então, eu faço mais um. Deixo laçado na agulha. Faço mais um laçado na agulha. Agora, eu tenho 4, contando com aquelas 2 correntes. E agora, eu vou pro meu quinto, também laçado na agulha. Agora, eu tenho 5 pontos altos laçados na agulha. Agora, eu laço a linha e vou puxar essa linha por dentro dos 5 de uma vez. Desse jeito. Faço aqui 1, 2, 3 correntes e vou pro próximo espaço entre um bloco e outro e faço um ponto alto fechado dessa vez. Pronto, o primeiro ponto alto, eu faço ele completo. Agora, eu vou fazer mais 4 pontos altos laçados na agulha. Eu não vou terminar de fechar eles. Dando um total, assim, de 5 pontos altos laçados, ó.
Estou com 5 pontos altos laçados na agulha, laço a linha e puxo por dentro dos 5. Eu vou fazer isso com todos os espaços aqui entre os blocos, tá? Todos eles separados por 3 correntes. Terminei aqui de fazer todas as pétalas, deu um total de 8 pétalas. Fiz as 3 correntes aqui, vou fechar novamente com um ponto baixíssimo na segunda corrente. Agora, eu puxo a linha. Vou cortar aqui, ó. Agora, essa linha aqui que sobrou, que eu cortei esse pedaço, eu vou inserir a agulha de trás para frente no próximo ponto de base, que é o ponto de base do ponto alto, e vou puxar essa linha para trás. Aqui atrás, eu vou inserir a agulha na base do ponto alto, ó, e vou puxar essa linha para dentro dessa base que eu inseri a agulha. Agora, eu vou partir a linha em 2. Vou inserir novamente no próxima base do próximo ponto e vou puxar apenas uma banda da barbante que eu parti. E agora, eu vou dar um nó. Esse primeiro nó, você não aperta muito para não repuxar a parte da frente. Você dá uma conferida para ver se não repuxou. Você pode fazer o segundo nó. O segundo nó você pode apertar, mas cuidado para não arrebentar o barbante. Pronto. Você pode fazer também a mesma coisa com esse barbante aqui. Você insere aqui, ó, nos pontos de base, fica um pouco apertado, mas você consegue. Você parte a linha normalmente, insere aqui e amarra. Esse arremate, ele vai ser feito em todas as vezes que nós precisarmos de trocar de linha. Agora, eu vou para o barbante verde. Nós vamos fazer 2 florzinhas dessa daqui. Aqui, ó, no barbante verde, com barbante verde, eu vou fazer da seguinte forma. Nesse espacinho entre uma pétala e outra, eu vou inserir o barbante aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o barbante, a agulha, vou laçar ele desta forma. Vou enrolar ele na agulha. Ele tá enrolado aqui, ó, na agulha. Eu vou inserir o barbante dentro do buraquinho aqui do espaçamento. Laço ele aqui, ó, atrás, puxo pra frente. Perceba que ficaram 2 perninhas aqui, ó, laçadas na agulha. Eu venho aqui, laço novamente e faço um ponto baixo. Vai ser dessa forma que nós vamos prender esta linha. Vou fazer aqui agora, ó, 1, 2 correntes. Essa linha aqui, ó, que sobrou, eu vou segurar ela também com pontos. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, segurando a linha aqui atrás. E vou passar por cima dela, ó, o ponto alto eu vou fazer segurando essa linha. Faço mais um ponto alto, segurando essa linha. Tá vendo aqui, ó? Agora, eu fiz um bloquinho aqui, ó, com 3 pontos altos, contando as 2 correntes. Faço 1, 2 correntes, vou pro próximo espaçamento e vou fazer mais um bloco com 3 pontos altos. Aqui, eu vou fazer um leque. Fiz um bloco com 3 pontos altos, faço 1, 2 correntes e no mesmo espaço, eu vou fazer mais um bloco com 3 pontos altos, fazendo assim um leque. Pronto, feito o leque, eu faço 1, 2 correntes, passo para o próximo espaçamento e faço apenas um bloco com 3 pontos altos. Então, nós vamos alternar entre um bloco com 3 pontos altos e um leque. Aqui, eu fiz um bloco, um leque, um bloco, e o próximo eu vou fazer um leque. Todos eles separados com 2 correntes. Pronto, cheguei aqui no final, ó, como vocês podem ver, fui alternando entre um bloco e um leque. Então, leque,
bloco, e o último foi um leque, porque nós começamos com um bloco. Vou novamente fazer aquele mesmo esquema, vou fechar com ponto baixíssimo na segunda corrente, puxo a linha, corto e arremato daquela forma que eu ensinei. Pronto, eu vou fazer aqui, ó, duas florzinhas do mesmo jeito. E agora, eu vou passar para o barbante cru. Com o barbante cru, eu vou inserir ele da mesma forma que eu ensinei para vocês como que coloca. Então, eu vou vir aqui, ó, vou laçar. Laçar a linha, rolar ela. Vou vir pelo lado da frente, pelo lado direito. E vou inserir aqui, ó, no leque. Pronto, fiz, deixo laçado aqui, eu puxo e faço um ponto baixo. Depois, eu venho aqui, ó, e puxo a linha para ajeitar direito o ponto. E faço 2 correntes e vou fazer aqui um bloco. Vou fazer aqui mais um leque, tá? Então, eu faço um bloco, 2 correntes e no mesmo espaçamento eu faço mais um bloco. Se você tiver tendo dificuldade de amarrar desta forma, você pode simplesmente fazer assim, você vai pegar aqui o lado direito, vai inserir o barbante por detrás aqui, ó, pra frente, no espaçamento, e vai dar um nó no barbante. Vai prender ele aqui, ó. Você dá um nó apertado aqui e insere a agulha de frente para trás, puxa o barbante lá de trás para frente e faz 1, 2, 3 correntes, tá? A primeira corrente, ela vai dar como se fosse um ponto baixo. Aí, as outras 2 vão ser a altura do ponto alto. E faz normalmente, ó, o leque, que ele vai ficar escondido aqui, ó. O nó vai ficar escondido. Pronto, fiz o leque. Agora, nesse espaçamento, eu faço apenas uma corrente de espaçamento, venho aqui para o próximo espaço e faço mais um leque. Eu vou fazer aqui, ó, aonde eu tiver leques, eu faço leque. Vou fazer leque dentro de leque. Aonde eu tiver blocos, eu vou fazer os blocos. Então, essa parte aqui, ó, esse primeiro aqui é bem simples. E quando eu fizer o leque, eu vou fazer 2 correntes, tá? Não vai ser uma, não. Eu vou fazer mais um leque dentro do leque. Aí, eu faço 1, 2 correntes e faço mais um ponto, mais um bloco com 3 pontos altos. Só na separação de um bloco e outro que eu vou fazer apenas um ponto alto, uma corrente. Nos leques serão 2 correntes. Chegando aqui no final, eu vou novamente fechar com um ponto baixíssimo, no caso aqui na terceira corrente, né? Então, como eu mostrei, que ó, onde tinha o leque, eu fiz dentro um leque. Aonde tinha só o espaçamento entre um bloco e outro, eu fiz blocos. Vou deixar esse aqui de lado e vou passar para o próximo motivo. Eu vou pegar novamente o barbante cru e vou fazer aquele mesmo esquema. Eu vou inserir ele daqui, ó, no meio do leque, só que dessa vez eu vou fazer apenas um bloco aqui, ó. Fiz um bloco, eu faço uma corrente, venho aqui no outro motivo, pego aqui, ó, lado esquerdo dele com o lado esquerdo desse que tá na minha mão. No leque dele, eu vou inserir a agulha e vou juntar eles, ó, com um ponto baixo. Pronto, eu juntei com um ponto baixo.
faço aqui uma corrente e volto no leque do outro para terminar o leque. Feito isso, ó, eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui, vou voltar aqui naquele outro completo, vou inserir a agulha naquele espaço entre o leque e o outro bloco. Insiro a agulha e faço um ponto baixo juntando os motivos, ó. Faço a corrente, venho aqui no próximo espaçamento entre um bloco e o outro e junto com o ponto baixo. Faço uma corrente e venho aqui e faço mais um bloco naquele verde que não tá completo. Uma corrente, venho aqui novamente no outro, junto eles com um ponto baixo, no próximo espaçamento, ó, faço uma corrente e venho aqui, ó, estou chegando no leque novamente. Aí, aqui eu vou fazer apenas uma parte do leque, que é o primeiro bloco. Faço uma corrente, venho aqui no meio do outro leque e junto com o ponto baixo, faço outra corrente e termino aqui este leque. Pronto, terminei. Veja que, ó, eles ficaram juntos, um motivo do outro, ó. Ficaram presos no outro. Agora, eu simplesmente vou terminar aqui, ó, igual eu fiz com esse. Fazer os blocos, leque dentro de leque, bloco, até chegar aqui que eu vou fechar com ponto baixíssimo. Chegando aqui no final, eu vou juntar com um ponto baixíssimo na segunda corrente. Vai ficar desse jeito aqui, os motivos presos. Agora, eu vou caminhar com esse ponto. Então, eu vou vir aqui no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo e venho no espaçamento aqui entre os blocos e faço outro ponto baixíssimo. Pronto, eu andei com esse ponto. Aqui eu vou fazer duas correntes e vou fazer um bloco aqui. Ou seja, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Feito isso, eu faço duas correntes, venho aqui, eu não vou fazer mais, nesta ponta aqui, eu não vou fazer o leque. Eu vou fazer essas duas correntes e vou passar para o próximo espaçamento e vou fazer um bloco. Faço uma corrente e vou fazendo os blocos dentro dos espaçamentos. Se você achar que uma corrente de separação é pouco, você pode fazer 2. Se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer 2 correntes de separação aqui para ficar mais solto, tá? Agora, estou chegando aqui na ligação entre um motivo e outro. Então, eu vou fazer da seguinte forma, eu farei um ponto alto na ponta desse leque, vou fazer um ponto alto no meio e um ponto alto na ponta do outro leque. Ponto alto no meio e um ponto alto na ponta do outro leque. Fazendo um bloco desta forma, faço uma corrente, passo e vou continuar fazendo os blocos nos espaçamentos. Chegando aqui neste leque, nestes 2 leques aqui, né? Eu vou fazer 5 pontos altos dentro do leque, desse espaçamento aqui do leque.
Fiz aqui os 5 pontos altos aqui dentro, no meio do leque. Faço uma corrente, venho aqui para o próximo espaçamento e vou fazer também 5 pontos altos. Feito aqui 5 pontos altos, faço uma corrente e faço no próximo espaçamento 5 pontos altos. Esta ponta aqui, todos os espaçamentos, eles terão 5 pontos altos. Feito aqui nesta ponta os 5 pontos altos em cada espaço, inclusive nos leques, eu vou voltar a fazer os blocos com 3 pontos altos normalmente nas laterais. Chegando aqui neste leque, eu vou fazer só um bloco com 3 pontos altos. Feito isso, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou virar o trabalho e vou vir no espaçamento aqui e fazer os blocos. Vai ficar desse jeito, eu faço uma corrente e continuo fazendo os blocos normalmente até chegar ali na ponta, onde nós temos os 5 pontos altos. Chegando aqui perto da lateral, neste bloco aqui, eu vou fazer a minha corrente, vou vir no terceiro ponto de base deste bloco aqui, eu conto 1, 2, 3, e vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente e passo aqui para os pontos de base dos 5 pontos altos que nós fizemos. Então, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base aqui dos 5 pontos altos, sem corrente de separação. Quando eu chegar no último ponto alto, que é o quinto, eu vou fazer 2 pontos altos dentro do ponto de base dele. Cheguei aqui no último e eu vou fazer 2 pontos altos. Eu vou fazer assim os aumentos, para que eu aumente o tapete. Faço uma corrente de separação e venho para os pontos altos, vou fazer pontos altos nos pontos de base. Quando eu chegar no último ponto alto, eu faço o aumento, que serão 2 pontos altos em um único ponto de base. Esse aumento, ele vai ser sempre feito no último ponto de base dos blocos. Então, não importa o tamanho que o bloco fique, eu vou fazer o aumento sempre no último ponto de base dele. Chegando aqui no último bloco, eu faço uma corrente de separação, venho aqui no primeiro ponto de base dos 3 pontos altos aqui do bloco e faço um ponto alto. Para ficar igual nós temos aqui. Aqui nós fizemos no último,
Nesse aqui, nós vamos fazer no primeiro. Fazemos uma corrente de separação e continuamos normalmente a fazer os blocos nos espaçamentos. Chegando aqui no final, eu vou fazer um ponto alto na segunda corrente. Nós não fizemos duas correntes aqui para dar altura de um ponto alto, então eu vou fazer um ponto alto na segunda corrente. E vou simplesmente fazer aqui duas correntes para dar altura de um ponto alto, viro novamente o trabalho e faço aqui dois pontos altos, fazendo assim um bloco. E vou repetir o mesmo processo para cá. Quando chegar aqui, eu vou fazer os aumentos no último ponto de base. Chegando aqui no final daquela carreira que nós acabamos de fazer, eu vou fazer aqui, depois de fazer o último bloco dentro do espaçamento, eu vou fazer 23 correntes. Feitas as 23 correntes, eu vou laçar aqui e vou fazer uma última corrente aqui para dar o arremate na linha. Puxo aqui e posso cortar esta linha aqui e vou prender esse arremate. Pronto, foi feito aqui o arremate para a linha não soltar. Agora, eu vou virar o trabalho, vou vir nessa segunda corrente que nós fizemos aqui, para dar a altura de um ponto alto, vou inserir a agulha nela, vou puxar a linha para dentro e vou fazer uma corrente. Agora, eu vou fazer aqui, contando com esta corrente aqui, 23 correntes. Feita as 23 correntes, eu vou fazer aqui mais uma corrente. Vou pular duas correntes e vou fazer um ponto alto na terceira corrente. E faço mais um ponto alto na próxima corrente, fazendo assim um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, pulo uma corrente e faço mais um bloco com 3 pontos altos, um em cada corrente. Faço uma corrente de separação, pulo uma corrente e faço ponto alto na próxima corrente, fazendo assim mais um bloco, um ponto alto em cada corrente. Chegando aqui no final, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. Eu faço uma corrente de separação, viro o trabalho novamente para a parte direita e venho nesse espaçamento e vou fazer um bloco normalmente. Esta linha aqui, ó, que ficou, nós vamos vir no ponto de base do lado dela e vamos puxar esse barbante para trás. E depois faremos o arremate daquela forma que eu ensinei. Agora, a partir daqui é normal, vamos fazer os blocos nos espaçamentos. Quando chegar aqui, faremos os aumentos no último ponto de base do ponto alto, até chegar aqui novamente. Eu cheguei aqui naquela outra parte que nós fizemos as correntes. Aqui eu simplesmente continuei o trabalho. Quando cheguei aqui, eu fiz os aumentos e continuei fazendo os blocos até chegar aqui nas correntes. Aqui é simples também, eu vou fazer aquela corrente de separação. Aqui nós temos aquele bloco, aí eu venho na próxima corrente e faço um ponto alto. Eu vou fazer o bloquinho, um ponto alto em cada corrente. Faço uma corrente de separação, pulo uma corrente,
venho para o próximo e faço mais um bloco. Corrente de separação, pulo uma corrente e faço mais um bloco, até chegar lá no final. Aqui no final, vão sobrar 4 correntes, aquela correntezinha que tá bem presa aqui no arremate, lembra? Se tiver muito apertado aqui por causa daquele arrematezinho, você pode vir aqui atrás e dar uma soltada no arremate só para conseguir acessar essa corrente. Então, eu faço aqui a corrente, pulo uma corrente e faço o meu último bloco de 3 pontos altos. Aqui eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos deste lado e 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos do outro lado. Chegando aqui no final, eu vou fazer 2 correntes para dar altura de um ponto alto e vou fazer aqui mais uma corrente para dar o espaçamento. Vou virar o trabalho, vou vir aqui naquele espaçamento entre um bloco e outro e vou fazer os blocos. Aqui eu vou continuar simplesmente fazendo os blocos normalmente. Quando eu chegar ali, eu vou fazer os aumentos. Então, eu vou fazendo desta forma. Quando chegar aqui, eu vou fazer do mesmo jeito, fazer as 3 correntes e passar para os blocos. E eu vou fazer isso até que aqui, ó, nos aumentos, eu tenha 10 pontos altos. Cheguei no final, vejam aqui, que aqui eu tenho 10 pontos altos, ó, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos com o aumento. Aqui na pontinha, eu vou ter 3 carreiras, 1, 2, 3 carreiras. Chegando aqui no final, eu vou fazer um arremate da seguinte forma. Eu vou deixar esse lacinho aqui solto, vou cortar a linha aqui atrás, vai ficar essa pontinha. Eu vou pegar essa pontinha e vou passar por dentro daquele laço que eu soltei e vou puxar. Aqui nós vamos ficar com a pontinha do arremate. Depois é só você puxar ele aqui pra dentro. Puxar ele aqui pra dentro da base do ponto alto e fazer daquela forma que eu mostrei, né? Vai separar a linha, o barbante e vai amarrar a outra pontinha aqui. E vai ficar desta forma. Agora, eu vou passar pro barbante rosa. Para que fique o lado direito aqui do barbante rosa, eu vou vir para esse outro lado aqui, ó. Nós sempre fazemos o crochê da direita para a esquerda. Então, eu tenho que começar da esquerda para a direita. Então, eu vou inserir aqui e vou fazer daquela forma que eu mostrei. Vou inserir aqui na segunda corrente, nós fizemos 2 correntes para dar altura. Então, eu vou inserir na segunda corrente. E vou fazer aqui, ó, o ponto baixo. Pronto. Fiz aqui o ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2 correntes. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E faço mais uma corrente para o espaçamento. E vou vir aqui naquele espaço e vou fazer o bloco. Eu vou fazer blocos nos espaços, blocos de 3 pontos altos, até chegar aqui nessa parte do aumento que nós vamos fazer diferente. Chegando aqui naqueles aumentos, eu vou fazer a corrente de separação normal, vou pular esse bloquinho aqui, esse espaçamento, e vou fazer um ponto alto no primeiro ponto de base do ponto alto do aumento. E no segundo, eu vou fazer 2 pontos altos dentro do ponto de base. Agora, eu faço 1, 2 correntes. Aqui vão ser 2 correntes, porque eu vou pular 1, 2 pontos de base. E no terceiro, eu faço um ponto alto e faço mais 2 pontos altos no próximo ponto de base. Fazendo assim blocos, tá vendo? Agora, eu vou fazer 1,
2, vou pular 1, 2 e venho aqui no terceiro e faço mais um bloco. Vai ficar desta forma. Então, eu venho aqui, faço 1, 2 correntes, vou pular esse bloquinho aqui e vou fazer novamente, ó, aquela mesma sequência. Quando eu terminar a parte dos aumentos, eu vou continuar normalmente até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui no final, fiz aqui os aumentos daquela forma que eu mostrei. Continuei fazendo os blocos nos espaços e cheguei aqui no final. Aqui eu fiz um ponto alto no último ponto de base do último ponto alto, tá? Feito isso, eu vou fazer aquele mesmo arremate. Eu puxo aqui o laço, corto, passo por dentro e puxo. Depois, é só esconder aqui para trás o barbante e separar ele e dar o nozinho que eu mostrei. Agora, eu vou voltar pro barbante cru. Mais uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui naquele começo. Voltei aqui no começo, eu vou fazer aquele mesmo esquema, dou a laçada, venho aqui nesse espaçamento e faço o ponto baixo. Feito isso, eu vou fazer aqui 2 correntes para dar a altura de um ponto alto e vou fazer dentro desse espaço aqui um bloco. Aqui não vai ter segredo nenhum. Feito esse bloco, eu vou fazer uma corrente de separação e vou fazer blocos em todos os espaçamentos até chegar aqui no final. No final, vai dar um último bloco aqui, né? Então, eu vou fazer o último bloco com 3 pontos altos e vou arrematar daquela mesma forma que eu mostrei. Depois, eu vou trocar novamente para o barbante rosa. Então, nós vamos fazer desta forma. Eu vou fazer com o cru, depois eu vou voltar com o rosa, fazendo sempre blocos separados por uma corrente. Eu terminei as carreiras. Como eu falei, foram feitas as carreiras em rosa, depois em cru e a última em rosa novamente. Fechei daquela mesma forma e agora eu vou voltar aqui para aquele começo de novo. Eu vou estar voltando com o barbante cru. Voltei aqui para o começo. Agora eu vou pegar essa pontinha aqui. Esta carreira, ela vai ser de preenchimento. Então, como eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o espaçamento entre o primeiro ponto alto, no caso aqui as 2 correntes, e vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Então, eu vou laçar a linha daquela forma, vou encaixar aqui dentro desse espaço e vou fazer aquele ponto baixo. Faço aqui 1, 2 correntes para dar a altura de um ponto alto e vou fazer aqui mais 2 pontos altos aqui dentro. Pronto, fiz 2 pontos altos aqui dentro. Vou passar aqui pro espaçamento, aquele espaçamento entre um bloco e outro, e vou fazer mais 3 pontos altos. Chego aqui, ó, no espaço entre um ponto alto e outro, nós temos um bloquinho com 3 pontos altos. Aqui nós temos, ó, o primeiro ponto alto,
o segundo ponto alto e o terceiro. Nesse espaço aqui, ó, entre o primeiro ponto alto e o segundo ponto alto, eu vou fazer 3 pontos altos. Agora, aqui, nesse espaçamento do rosa, eu faço mais 3 pontos altos. Dou uma ajeitada aqui, ó, para ele preencher essa parte o máximo possível. Venho aqui no espaçamento novamente e faço 3 pontos altos. Pronto, agora eu cheguei aqui na quina, tá vendo no espaçamento? Aqui eu vou fazer um leque. Então, eu faço 3 pontos altos, um bloco com 3 pontos altos. Faço 1, 2 correntes e faço aqui mais um bloco com 3 pontos altos. Fazendo assim a quinazinha que nós vamos precisar dela depois. Faço aqui. Agora, nós temos aqui os bloquinhos, então, agora ficou fácil. Em cada ponto de base do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Tá vendo que fica uma quininha certinha. E aqui dentro do espaçamento, eu vou fazer 2 pontos altos. Quando chega nos blocos, eu faço ponto alto dentro de ponto de base. E vai ficando desta forma aqui. Então, eu vou fazendo em volta, eu vou preenchendo tudo. Quando chegar aqui, eu faço outro leque e continuo preenchendo da mesma forma que foi preenchido no começo. Muito bem, foi feito aqui, ó, o preenchimento. Chegando aqui, eu fiz mais um leque na ponta e terminei o preenchimento aqui na lateral. Agora, para essa parte aqui, em volta, eu vou fazer pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, nesse final, vou fazer uma corrente para dar a altura de um ponto baixo. E vou vir aqui, nós temos aqui o ponto alto, né? A lateral do ponto alto. Eu vou fazer aqui dentro 3 pontos altos. 3 pontos baixos, desculpa. Pronto, fiz os 3 pontos baixos. Eu venho aqui, vocês podem perceber que nós temos aqui, ó, pontos altos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo pontos baixos em cima aqui dos pontos altos. Em cima desses pontos altos, nós podemos perceber que nós temos correntes. Então, eu vou fazer pontos baixos bem aqui na parte de trás da corrente. Tá vendo? Na parte de trás das correntes, eu vou fazer pontos baixos. Aqui, ó, todos aqui nós temos correntes, ó. Eu vou pegando a parte de trás das correntes e vou fazendo pontos baixos na parte de trás da corrente. E vou fazendo isso em toda essa volta aqui, ó. Nós temos essa volta aqui. Tá vendo essa voltinha aqui que fica encaixada no vaso? Nós vamos fazer pontos baixos nas correntes de todos os pontos que estão aqui. Terminei aqui de fazer aquele contorno com um ponto baixo. Chegando aqui,
no último ponto baixo que eu fiz na segunda corrente. Nós fizemos 2 correntes para dar a altura de um ponto baixo, então eu fiz o ponto baixo na segunda corrente. Eu não vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Feitas essas 8 correntes, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de base e vou fazer um ponto alto, um ponto baixo no 8º ponto de base. Faço agora mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, dando um total de 3 pontos baixos. Agora, eu faço novamente 8. Feitos 8, eu vou vir aqui, ó, eu vou vir aqui nesse espaço do leque e vou fazer os 3 pontos baixos aqui dentro. Pronto. Agora, eu faço novamente 8 correntes, pulo aqui 7 pontos de base, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e faço um ponto baixo no 8º ponto de base. Esta vai ser a sequência. Quando chegar aqui, eu vou fazer novamente os 3 pontos baixos e terminar nessa pontinha a sequência. Eu terminei a sequência. Quando eu cheguei aqui nessa pontinha antes do último leque, eu fiz 9 correntes, porque tem um pontinho de base aqui a mais. E terminei normalmente e fiz o ponto baixíssimo na última correntinha aqui do ponto baixo. Aí, matei a linha para trás, joguei ela para trás. E agora, eu vou voltar aqui, ó, naquele começo. Eu vou continuar, tá? Com o barbante cru. Aqui, eu vou estar fazendo da seguinte forma. Eu vou inserir a agulha naquele último ponto baixo. Nós não fizemos um ponto baixo aqui, então, vou inserir a agulha aqui naquele último ponto baixo e vou puxar a linha para dentro. Vou fazer aqui uma única corrente. Agora, eu vou vir nessas correntes aqui e vou estar fazendo 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, eu faço uma corrente e faço mais 7 pontos altos nesse mesmo espaço aqui da corrente. Feito isso, eu vou fazer aqui no o ponto baixo do meio, tem 3 pontos baixos, tem um para a direita e um para a esquerda. No do meio, eu vou fazer um ponto baixo. E volto a fazer novamente na próxima corrente, 7 pontos altos, uma corrente de separação e depois mais 7 pontos altos. Pronto, fiz aqui os pontos. Agora, eu venho aqui naquele ponto baixo do meio também, onde nós fizemos os pontos baixos aqui na quina, e vou fazer um ponto baixo. E faço novamente os pontos altos. Essa vai ser a sequência: 7 pontos altos, uma corrente, mais 7 pontos altos, e eu faço um ponto baixo no ponto baixo do meio. Essa carreira vai ser só essa sequência.
Fiz aqui toda a volta, ó, com os babados, 7 pontos altos, uma corrente mais 7 pontos altos. Chegando aqui no final, eu vou nesse último ponto, nessa última corrente, nós temos aqui as correntes dos pontos altos, né? Eu vou vir nessa última corrente e vou fazer um ponto baixíssimo ligando aqui o último babado. Agora, eu vou cortar a linha, vou jogar lá para trás e dar o arremate. Agora, nós vamos passar para o barbante verde. Peguei aqui o barbante verde, vamos voltar lá no início novamente, aqui. Eu vou pegar o barbante verde. Nós não fizemos os 7 pontos altos, aí foi feito aqui aquela corrente de separação. Eu vou afastar aqui um pouco os pontos aonde tá aquela corrente de separação. Vou inserir a agulha naquela corrente. Nós não fizemos 8 correntes aqui, então eu vou inserir a agulha em uma corrente, desse jeito, de frente para trás. Na parte de trás esquerda aqui do trabalho, tá? Não na parte direita, mas na parte do avesso do trabalho aqui eu vou inserir a agulha e vou puxar aqui o barbante verde, fazer uma corrente. Pronto, feito isso, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes, tá? Feitas as 5 correntes, eu vou vir aqui. Nós não fizemos aqueles 3 pontos baixos e no ponto baixo do meio nós fizemos um ponto baixo para ligar um babado e outro, né? Eu vou pegar esses 2 pontos aqui. Isso aqui, ó, é a base do ponto baixo. Aqui, entre essa base, nós temos 2 pezinhos aqui, ó. Eu tenho esse pezinho e tenho o outro pezinho do outro lado da base. Eu vou atravessar a agulha nesses 2 pezinhos, ó. Deste jeito. E vou fazer um ponto alto. Então, vou laçar a linha, vou laçar o barbante, vou atravessar esses 2 pontos e faço o meu ponto alto. Isso aí tudo no avesso, tá? Feito o ponto alto, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Laço a linha e venho no mesmo lugar que eu acabei de fazer o ponto alto e faço mais um ponto alto aqui dentro. Vai ficar desse jeito aqui, com esse lacinho aqui. Feito isso, eu faço mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui, afasto um pouquinho aqui os pontos, só para poder aparecer a corrente. Vou vir dentro de uma corrente, vou laçar por dentro da corrente, vou passar aqui por dentro da corrente e vou fazer um ponto baixo. Faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho novamente naquele lugarzinho que eu mostrei, laço aqui os 2, laço aqui os 2 e faço o ponto alto. Faço 4 correntes, venho no mesmo espaçamento e faço mais um ponto alto, fazendo aquele lacinho. Pronto. Esta vai ser a sequência, tá? Desta carreira. Cheguei aqui no final, eu vou arrematar daquela outra forma, deixando o lacinho aqui, cortando aqui na frente e passando por dentro do laço. Depois, vamos fazer aquela arrematada do jeito normal, né? Separar aqui a linha, colocar dentro aqui
Pode ser aqui embaixo ou na corrente e depois dar um nozinho. Agora, eu vou voltar novamente para o começo. E vou continuar com o barbante verde. Aqui tá esse monte de linha, mas no final eu vou fazer todo o arremate, tá? Eu deixo para fazer todo o arremate da linha no finalzinho, que aí eu faço tudo de uma vez. Vou pegar aqui o barbante, vou vir naquele lacinho que nós fizemos, os lacinhos, ó, o espacinho aqui, e vou fazer 2 correntes, né? Aquele mesmo esquema, 1, 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. E vou fazer aqui um total de 5 pontos altos, contando com essas 2 correntes. Pronto, fiz aqui os 5 pontos altos, contando com as correntes. Aí, eu vou soltar um pouco aqui a linha, vou vir na segunda corrente, vou inserir a agulha, vou puxar aquela linha que eu soltei para dentro dessa segunda corrente. E vou apertar aqui, ó. Aperta o máximo que der e vou fazer um ponto, ó, pipoca. O nome desse ponto é ponto pipoca. Eu vou puxar bem aqui para ficar mais fácil, que nós vamos fazer mais 5 pontos altos. Então, eu fiz o ponto pipoca, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou vir nesse mesmo espaço e vou fazer mais 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, eu puxo aqui a linha novamente. Puxei a linha novamente. Vou inserir aqui no ponto de base do primeiro ponto alto. Laço aqui a linha com a agulha e puxo por dentro desse ponto base. E dou aquela puxadinha para fazer o pontinho pipoca. Aqui, ó, eu vou também dar uma empurradinha para ficar um espaço aqui, porque nós vamos fazer com vermelho também. Feito aqui o pontinho pipoca, com vermelho não, com rosa. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Aqui as 7 correntes para mim são o suficiente para atravessar todo esse espaço aqui e fazer um ponto alto diretamente dentro daquele lacinho que nós fizemos. Pronto, fiz um ponto alto aqui, ó, bem diretamente. Vou dar uma puxadinha nele aqui pro canto e vou fazer mais 4 pontos altos, fazendo aqueles 5 pontos altos para fazer o ponto pipoca. Se você quiser um ponto pipoca menorzinho, você pode fazer apenas com 4 pontos altos. Se você quiser ir mais gordinho, você faz com 6 pontos altos. Aqui eu prefiro fazer com 5, que dá um tamanho bacana. Pronto, fiz aqui, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Venho aqui novamente e faço mais 5 pontos altos para fazer o pontinho pipoca. Então, essa vai ser a nossa sequência desta carreira. Chegando aqui no final, eu vou fazer da seguinte forma, não vou fazer a corrente até aqui que não tem necessidade. Eu vou inserir a agulha aqui dentro, aqui ficou tipo um buraquinho, tá vendo, ó? Ficou um buraquinho aqui, eu vou inserir a agulha aqui por dentro, vou puxar ali e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou arrematar. Corto aqui, venho aqui por dentro do buraquinho mesmo e vou puxar para dentro esta linha.
Aí, eu vou fazer aquele mesmo esquema, né? Você separa o barbante e corta ele, amarra e corta. Agora, nós vamos voltar para o barbante rosa. Mais uma vez, a gente volta aqui para o começo. Eu vou pegar o barbante rosa, vou inserir ele aqui nessa primeira corrente, tá? Vou inserir o barbante na primeira corrente, vou puxar ele aqui e vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Feitas as 4 correntes, eu vou laçar a linha, o barbante, e vou fazer aqui, segurando. Nós não fizemos 6 correntes aqui? Eu vou segurar ela para baixo desse jeito assim, e vou fazer os 5 pontos altos em cima dela, prendendo essas correntes. 1, 2, 3, 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, eu vou fazer aquele mesmo esquema. Insiro aqui no ponto de base, puxo e faço um ponto pipoca. Dou uma puxadinha aqui, ó, para abrir espaço, porque eu ainda vou fazer mais um ponto pipoca aqui. Agora, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntes também. Laço e vou fazer mais 5 pontos altos. Se você achar que 5 pontos altos tá muito apertado, você pode fazer 4. 4 é apertado mesmo. Vai fazendo devagar, dá uma arrumadinha aqui se precisar. Solta aqui, venho aqui no ponto de base e puxo o barbante. E vai ficar deste jeito aqui. As 2 florzinhas, né? Os 2 botãozinhos. Feito isso, eu vou fazer as últimas 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes, tá? Agora, eu venho aqui, nesse ponto baixo, nós fizemos um ponto baixo para ligar aqui na corrente. Eu vou inserir a agulha nesse ponto baixo, vou laçar essa corrente aqui em cima, ó, e vou prender todas as 2 com o barbante rosa, com ponto baixo, viu? Eu prendi as 2, a corrente de cima e a corrente de baixo com ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4 correntes e vou novamente fazer os botões aqui no meio. Então, essa vai ser a nossa sequência. Terminei aqui de fazer as florzinhas, também os botões. Chegando aqui, eu vou fazer aquele mesmo arremate. Eu faço lacinho que solto, corto e passo por dentro. Agora, vou voltar novamente para aquele comecinho. Nós vamos fazer o finalzinho do tapete. Que nós vamos fazer a parte final do tapete. Eu vou voltar aqui com o barbante cru. Aqui, nós temos aquela parte que nós fizemos a corrente de separação. E aqui, nós temos o barbante rosa que nós colocamos no verde, né? O que eu vou fazer? Eu vou laçar a linha. Vou passar aqui pela parte da frente, naquele espaçamento. E vou colocar ele aqui por dentro do verde. Vou passar a agulha por dentro do verde. Vou voltar e fazer um ponto baixo. Ou seja, eu vou prender tudo com um ponto baixo, tá? Feito o ponto baixo, eu venho aqui onde nós fizemos as 4 correntes e vou fazer um total de 5 pontos altos.
Fiz aqui os 5 pontos altos. Eu venho aqui naqueles outros quatro correntes que estão em cima das florzinhas, dos botões, e faço um ponto baixo. E eu vou fazer aqui mais 5 pontos altos. Por que que eu fiz esse ponto baixo? Para ficar uma curvinha, um rebaixamento. Eu vou mostrar para vocês. Se eu tivesse feito o ponto alto diretamente, eu não ia ficar com essa curvinha, né? Ele ia ficar reto, por causa da altura dos pontos altos. Tá vendo que aqui ficou uma curvinha para baixo e uma curvinha para cima? É por isso que eu faço o ponto baixo aqui, antes de fazer os pontos altos. E aqui nas próximas 4 correntes, eu vou fazer da mesma forma. Eu faço um ponto baixo e depois eu faço os 5 pontos altos, tá? Vão ser 5 pontos altos em todas as 3 correntes. Pronto, fiz aqui. Tá vendo? Vai ficar a curvinha em todos os 3 babadinhos. Agora, eu venho novamente na parte da frente aqui, na parte do lado direito. Vou inserir a agulha naquele espaçamento. Vou vir aqui no rosa, ó. No ponto baixo, que o rosa liga os 2 verdes, né? As 2 correntes verdes. Vou inserir a agulha, vou puxar, laçar a linha e fazer um ponto baixo, prendendo tudo. Tá feito nosso primeiro, ó, babadinho com flor. Agora, eu simplesmente vou continuar fazendo. Aqui, você não precisa fazer o ponto baixo, não. Você pode vir diretamente e fazer os 5 pontos altos. Por que que eu não fiz? Porque eu já fiz um ponto baixo aqui. Então, não tem necessidade de fazer outro ponto baixo nas correntes, tá? E essa vai ser a sequência. Então, eu faço um ponto baixo aqui, faço 5 pontos altos, faço um ponto baixo aqui, 5 pontos altos e prendo tudo aqui com o barbante. Essa daqui vai ser a sequência do finalzinho do trabalho.